Glória a Deus. Amém, irmãos? Quantos estão felizes depois dessa imersão de bênção, do Espírito, e estar na graça do Senhor? Amém? Os irmãos estão alegres, estão felizes? Eu estava louvando, adorando o Senhor, e o Senhor falando no meu espírito, e nós vamos entrar num assunto muito forte, que é a aliança do Senhor, que Ele tem conosco. Mas entenda, olha para mim, presta bem atenção. Quando nós dizemos, Jesus é o meu Senhor, amém, irmãos? Quando nós dizemos, Jesus é meu Senhor, Deus é o meu Senhor, se Ele é o nosso Senhor, nós agimos como servos, sim ou não? Sim ou não? E aí que está. Quantos de nós temos Ele como Senhor? Porque quando eu ajo de uma forma correta diante de Deus, na obediência, eu estou dizendo a Ele, você é o meu Senhor. O Senhor é o meu Senhor. Quando eu ando em forma, digamos assim, como eu posso falar para os irmãos, sem obediência, eu não reconheço que Ele é o meu Senhor. Não é esse o sentimento verdadeiro. Porque quando eu reconheço o Senhor como meu Senhor, Ele é meu Senhor em casa, Ele é meu Senhor no trabalho, Ele é meu Senhor na igreja, Ele é meu Senhor diante dos problemas, das dificuldades, Ele é meu Senhor aonde eu for, amém ou não amém? Então eu me comporto como filho de um Deus que me ama. Eu me comporto de uma forma diferente. Eu me comporto como filho da graça, filho de Cristo. Ele nos comprou por um preço. Amém ou não amém? Nós somos comprados por um preço. Aquele que está em Cristo, ele tem um Senhor. Diga glória a Deus. Se você está em Cristo, você tem um Senhor. Então, adore esse Senhor. Viva para Ele. Viva em obediência a Ele. Tenha paz com Ele. Ande nos caminhos que Ele te ensinou para andar. Não tem como você ter um Senhor e você andar em desobediência. Quando você tem um Senhor, você anda em obediência, porque Ele é o seu Senhor. Ele diz o que você tem que fazer. Amém ou não amém? E para isso que o Espírito Santo nos enche o nosso espírito e fala conosco, a nossa direção, o que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que andar? Como que eu tenho que portar? Como que eu tenho que agir? Amém, irmãos? Foi isso que o Senhor estava falando no meu espírito, eu queria compartilhar com a igreja, para que você tenha o Senhor aonde você for, tenha o Senhor em casa, Ele seja seu Senhor, então obedeça a Ele, ande em obediência, ame Ele de verdade, haja como Ele disse para você agir, amém? Olha o que diz, quero comentar isso com os irmãos, o tema da mensagem de hoje, oferta. Vamos fazer então a oferta, né? É o meu discípulo, eu vou te falar, viu? Vamos orar aqui então pelas ofertas. Pai, estenda as mãos, irmãos. Pai, eu te dou graça por essas ofertas e dízimos alçados do teu altar. Eu abençoo teus filhos, dizimistas, ofertantes, iniciantes, papai. Que a graça repouse sobre a casa dos teus filhos, sobre a vida dos teus filhos, sobre os filhos dos teus filhos. Que eles sejam abençoados em tudo que fizer, Pai. Que eles tenham em abundância, cada vez mais, para ofertar para a tua obra do teu reino, Senhor, Pai. Ó Deus, nós sabemos que tudo aquilo que o Senhor tem, ó Deus, trazido aqui, Senhor Pai, nesse caso do Filácio, é para a manutenção da sua obra, é para a obra do teu reino, para manifestar, Senhor meu Deus, e nós somos gratos, Senhor, nós somos gratos porque o Senhor tem nos dado, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Deus é tremendo, né, irmãos? Esse meu discípulo, ele está de olho em tudo, né? Glória a Deus pela vida do Valdeci, né, irmãos? O tema da mensagem de hoje chama
mediador da nova aliança. Quem que é o mediador da nova aliança? Diga Cristo. No Antigo Testamento, Deus ele fez uma aliança com o povo de Israel. E ele disse que eles seriam o seu povo e eles seriam o seu Deus. Que ele seria o seu povo e ele seria o seu Deus. O povo precisava obedecer a ele, né? Obedecer a Deus. E ele perdoaria o pecado do povo. E Deus estabeleceu uma lei, as 613 leis. Observe esse detalhe para você entender e você não perder o fio da meada lá na frente. Porque eu vou falar uma parte aqui onde você vai entender sobre a nova aliança. Se você não entender esse início, você não vai entender lá na frente. Então, Deus estabeleceu uma lei. E essa lei era para quê? Para que o povo cumprisse, diz assim, para ser cumprida. Amém, irmãos? Mas ninguém podia cumprir. Porque as 613 leis, não se poderia cumprir um homem. Somente um poderia cumprir, Cristo. Mas Deus estabeleceu essa lei para que o homem, para que o povo de Israel pudesse entender que eles não poderiam cumprir essa lei. E que eles precisariam do Salvador, Cristo, que viria. E o profeta Isaías já anunciava isso 700 anos antes de Cristo, que o Messias viria para o resgate, para a salvação. Ezequiel e muitos outros profetas falavam de Cristo, da vinda de Cristo. Então entenda, eu sei que essa palavra, essa mensagem, ela é um pouco complexa no começo, mas depois você vai entender o que o Senhor ele determina. Então, precisava o quê? Obedecer. Se eles não obedecessem, eles estavam debaixo de maldição. Diga assim, maldição. Então, quem não obedece a palavra, quem não obedece a Deus, anda debaixo de maldição. Diga assim, até hoje. Olha para mim. Presta atenção no que eu vou falar. Quem não está em Cristo, está debaixo de maldição. Por quê, pastor? Porque Cristo, quem está em Cristo, é a nova aliança, o Novo Testamento. Cristo veio trazer a nova aliança. Quem está na velha aliança, a aliança de Moisés, a aliança que foi feita com Moisés e com o povo de Israel, essa é a lei. E a lei não podia se cumprir. E aquele que não se cumprisse a lei, aí você vai lá em Deuteronômio capítulo 28, versículo 15, capítulo 28, versículo 15 até os 60 e poucos, 64, você vai ver as maldições para quem não cumpre a lei. E isso está estabelecido até hoje, não mudou. Então quem anda debaixo de lei, a palavra diz, Gálatas capítulo 3, verso 11, que ninguém será justificado diante de Deus pela lei. Pastor, mas a lei, então a lei é ruim? Não, a lei é boa. A lei é boa, a lei é Deus. Deus fez a lei. A lei é... Mas então, se a lei traz condenação, é que a lei, ela foi dada para que o homem pudesse reconhecer o seu pecado. Vamos ver isso na palavra de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 20, vai lá. Projeta para mim, Wesley. Romanos 3, verso 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele apenas pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, quem anda na lei, quem está na lei, a lei serve para quê? Para que o homem reconheça que é pecador. Aí Cristo vem
e resgata o povo. E quem está em Cristo, ele não vive mais na lei, mas ele vive na fé, no Filho. Ah, então agora eu posso fazer tudo o que eu quero. Não, você não entendeu. Quem está em Cristo, diga assim, quem está em Cristo, ele tem um Senhor. E quando você tem um Senhor, você vai fazer tudo que o seu Senhor manda. Então você vai andar de acordo com aquilo que Ele colocou para que você andasse. Você vai andar nele. Vai andar pela fé, vai andar pela obediência. Você vai ter um coração limpo. Você não vai ter mágoa de alguém. Você não vai ficar fazendo coisas erradas, adulterando, fornicando, mentindo, roubando. Você não vai precisar fazer nada disso, porque você tem Ele. Você sabe uma coisa? Quem tem Cristo, ele não precisa ter inveja. Ele não precisa ter inveja de ninguém. Quem tem Cristo, ele fala assim, Pai, queria tanto daquele lá. Eu estou vendo aquele irmão tem um carro bom, bonito. Não precisa ter inveja do irmão que tem um carro. É só eu orar e pedir, porque ele diz assim, tudo que pedir descrendo, você beleza, eu sou um filho amado, então eu peço para Deus, Deus me dá. Isso é para quem está em Cristo. Para quem tem obediência, quem está nele, ele desenvolve isso nele. Ele tem fé, ele acredita. Ele é cheio do Espírito Santo, ele anda na graça. Ele não precisa, entendeu? Fazer campanha para ser abençoado. Ele já é abençoado, ele nasceu abençoado. Quando ele batizou nas águas, quando ele desceu nas águas, tudo se fez novo. Ele é uma nova pessoa, uma nova criatura. Ele agora é filho da graça, filho de Cristo. E agora, Deus, quando você fala em Deus, muita gente olha, você fala em Deus, aí todo mundo olha para cima. Ah, Deus está lá. Deus não está lá. Ué, pastor, você tem que olhar para Deus, quer falar com Deus, olha para você. Deus está em você. Deus está lá, está aqui. Ele é onipotente, onisciente, onipresente, ele está em todos os lugares. Ele pode se manifestar de tal forma, ele pode ir para o passado, para o presente, para o futuro. Ele pode todas as coisas. Aquilo que é impossível para você é possível para ele. E nada para ele é impossível. Agora você imagina você ter um Senhor como este. Você imagina você ter Ele com você. Imagina ter Ele como sócio. Quem quer ser sócio de Jesus? Eu tenho um sócio. Um sócio que te ama, um sócio que não te critica, um sócio que te cuida de você, um sócio que faz as coisas que você quer. Partilha com você, diz, não vai por aí não. Melhor não é fazer assim. E você escuta o teu sócio. E o teu sócio tem toda a sabedoria. E tudo isso foi conquistado, por quê? Porque ele veio, Deus veio e se fez homem. Deus é tão grande, lá em Isaías 14, fala que ele pega a terra na palma da mão, que Deus pega a terra na palma da mão, e ele separa montes e as águas na palma da mão, assim, ó. Esse é o Deus que você serve, é o seu Senhor. É o Senhor que você tem que crer. Ele é o mesmo Deus, no versículo 14, que pega o céu como cortina e abre. Agora olha para mim. Esse mesmo Deus, um dia ele resolve vir para a terra para poder resgatar você e eu. E ele, para vir aqui, ele tem que se diminuir do tamanho do esperma, ou seja, micro, para entrar
dentro de um óvulo, no ventre de Maria, e gerar. Entrou no óvulo, gerou o Senhor gerou no ventre dela, e se fez um homem, imagem e semelhança de Deus, um homem carnal. Ele era Deus, ele era homem, Jesus foi homem e Deus. Agora você imagina um Deus desse tamanho, com todo esse poder, entrar no ventre da mulher e fazer se tornar, pelo poder do Espírito que ele entrou no ventre da mulher, né, de Maria, e se tornou, nasceu um homem. Agora veja bem, ele nasceu, mas quando ele era pequeno, Jesus nasceu, já saiu, pegou a Bíblia e já saiu pregando. Foi assim? Foi assim, irmãos? Não, então ele pegou e já saiu profetizando. Foi assim que ele fez? Como que foi? Diga, ele era uma criança, indefesa. Ele precisou saber, aprender a andar. Ele precisou aprender a falar. Ele precisou e entender. A mãe dele, Maria, ensinou a Torá para ele, porque a tradição judaica, as mães ensinam os filhos a Torá, os cinco primeiros livros da Bíblia. Deuteronômio, Êxodo, Levítico, Números, né? E me recordo agora. Mas aprendeu a Torá. E quando ele, com 12 anos, ele foi ao templo. O Senhor mudou a palavra um pouquinho, mas já volto lá. Ele foi ao templo. E quando ele chegou no templo, se você for ver o texto, ele estava lá com os mestres da palavra. Ele estava ouvindo os mestres da palavra e perguntando acerca da palavra. E eles viram e se maravilharam com a inteligência e a capacidade de Jesus. Diga assim, mas ele precisou ser gerado. Nossos filhos, nossas crianças que estão lá dentro, eles precisam ser gerados. Precisam aprender acerca da palavra. Precisa aprender, desde pequenininho, o amor de Deus. Precisa aprender os princípios, como Cristo aprendeu, para que eles possam crescer forte, firme, para que quando eles chegam a uma idade madura, jovem, maduros, homens, eles possam olhar e falar assim: eu não vou cometer tal coisa, porque eu sei que isso não vai fazer bem para mim. É ou não é? É ou não é, irmãos? Porque ele foi ensinado lá desde pequenininho. A mãe ensinou. Como eu disse, pela tradição judaica, a mãe que ensina os filhos a religião, né, o judaísmo. E eles aprendem acerca da lei. E hoje, irmãos, nós temos Ministério Kids aqui na igreja, nós temos que ensina, nós temos células Kids que ensina, nós temos células adultos que geram líderes, que estão preparados para edificar, que cuidam de pessoas, que pregam o Evangelho para toda a cidade. Homens e mulheres de Deus que estão andando, porque crê numa nova aliança. Diga glória a Deus. Aliança a qual Cristo fez conosco. Cristo que fez essa aliança comigo e com você. Quando? Quando na noite que ele foi traído, antes daquela noite, ele fez uma ceia com os discípulos. E essa ceia, ele sentou com os 12 discípulos
e partiu o pão, e disse: tomai e comei, este é meu corpo, que será partido por vós, fazei isto em memória de mim. E depois ele tomou o cálice, deu graça, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue será derramado por vós. Por quê? Porque foi o povo judeu que gritou: condene-o, condene-o, matam, crucificam. Crucificam, foi o povo judeu que fez isso. Crucificam, por quê? Porque estava escrito. E precisava passar por isso. O povo que era, os cristãos, ficou para o lado de fora do templo, não pôde entrar. Só entrou quem era dos fariseus, só os adeptos dos fariseus, que entrou lá e crucificaram Cristo. E os portões foram fechados e eles crucificaram. Condenaram Cristo. Mas estava previsto essa condenação. Essa condenação faz parte da redenção, do nosso perdão. Cristo morreu na cruz para salvar você e eu do pecado, da maldição e da morte. Ele é o único que pode nos salvar. Único. Antes, todos que morreram antes de Cristo, se você for estudar, se você for buscar isso, todos que morreram antes de Cristo, eles desciam para o Seol. Seol é o inferno. Não tinha céu naquela época. Eles desciam para o Seol. E dentro do Seol, dentro do Seol, tinha um lugar chamado Seio de Abraão, que a Bíblia chama. E lá no seio de Abraão estava Abraão, Isaac, Jacó, os discípulos, o povo, estava tudo lá. Estava lá o povo no seio de Abraão e todos aqueles que morreram na esperança da vinda do Messias, amém, né? Então todos que morriam na esperança da vinda do Messias, descia para o seio de Abraão. Descia para lá. Quando Cristo morreu, por isso que ele ficou 3 dias fora. Ele diz assim, ele desceu, se não é aquele que subiu, é aquele que desceu na mansão dos mortos, ele desceu no Seol, pregou lá embaixo, para eles, lá no seio de Abraão, tomou a chave de Satanás, Paulo fala, tomou a chave de Satanás, e subiu, levando os cativos, do cativeiro, subiu ao céu. E com ele todos aqueles que estavam lá subiram junto. Jesus foi a primícia, ele foi o que abriu a porta, diga assim, da salvação. Jesus abriu a porta da salvação. Ele foi o primeiro a entrar. Ele entrou e todos que estavam no Seol, no seio de Abraão, foi com ele. E agora, todo aquele que crê em Cristo, diga, crê em Cristo, confessa com a boca e crê com o coração, e tem Ele como seu Senhor, tem Ele como Senhor da sua vida, esse está salvo. Amém? Quem está entendendo? Esse está salvo, porque ele entregou sua vida para o Senhor. E ele confessou com a boca dele, crê no coração, que Cristo morreu na cruz do Calvário. Projeta lá, Romanos 10, versículo 9. Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou no 3º dia. E Deus fala, se você crê que Deus ressuscitou Cristo no 3º dia, você será salvo. Olha o que diz. A saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, Ele é Senhor, sim ou não? Quando você confessa, está dizendo assim, eu confesso que tu és o meu. Então ele está dizendo, se você confessar que Ele é teu Senhor, e se Ele é teu Senhor, você vive em obediência. E em teu coração credes em Deus, credes que Deus ressuscitou dentro dos mortos, você será salvo. Projeta lá,
Efésios 2, versículo 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. A salvação é pela fé. Ela é um dom de Deus. A salvação é um dom de Deus, é fé. Deus preparou. Amém, irmãos? E muitas vezes nós não entendemos isso. Olha só. Porque pela graça de Deus, a graça quer dizer assim, ó, favor imerecido. No hebraico quer dizer favor imerecido. Graça quer dizer assim, favor imerecido. Eu não mereço, mas Deus me deu de graça, porque eu não fiz nada para ser salvo. Graça é favor imerecido. Porque pela graça sois salvo. Favor de Deus. Eu não merecia, mas Ele me salvou porque Ele me ama. Amém, irmãos? Por meio da fé. Não é por obra, é por meio da fé. E isso não vem de vós. É um dom de Deus. Vai lá. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não vem de obra, não vem de você dar comida para ninguém, ajudar ninguém. Não vem dessas coisas. Salvação não vem disso. A salvação vem pela fé. Em você crer. Não que seja errado você fazer essas coisas. Essas coisas você deve fazer e deve fazer continuamente, a palavra diz. Mas não para ser salvo. A obra não é esta. A obra é qual então, pastor, que Deus fala? A obra, diga, a obra começa em mim. Dentro de mim. Como? Deixando Cristo mudar a minha vida. Tirando eu das trevas e trazendo eu para a luz, do centro da vontade dEle. Então a verdadeira obra que Ele está falando é deixar eu mudar a minha vida. É trazer eu para a luz. Tirar eu das trevas, tirar eu da cegueira dos meus olhos, que me impediam de ver, e vir para a luz, no centro do amor dEle. Amém, irmãos? Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para nós sermos filhos, irrepreensíveis diante dEle em amor. Projeta lá Efésios capítulo 1, versículo 4. O Senhor, Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. A palavra diz. Amém? Antes da fundação do mundo, o Senhor nos elegeu nele. Efésios capítulo 1, versículo 4. Olha lá. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos. Ué, pastor, eu tenho que ser santo? Sim. Santo, você é santo. Você é santo. Por que você é santo? Por que eu sou santo? Santo e irrepreensível diante dele em amor. Irrepreensível quer dizer sem defeito. A palavra irrepreensível quer dizer sem defeito. Então Deus me chamou para mim ser santo. Antes da fundação do mundo. Não tinha nada aqui. E eu já estava assim. Só para vocês entenderem. Não havia nada na terra. Diga assim, não havia nada na terra. Diga assim, e eu estava nele. E Ele me enviou para a terra. Antes da fundação do mundo, eu estava nele. E Ele me enviou para cá. Para quê? Para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dEle em amor. Esse santo, o que é esse santo? Eu sou santo agora por causa da nova aliança, por causa de Cristo. Quando eu recebo Cristo dentro da minha vida, eu me torno santo. Como assim? Não é porque eu não tenho pecado. É porque Ele mora dentro de mim. Eu sou o templo do Espírito Santo. Agora, eu sou santo porque Ele é santo, a Bíblia diz. Se Ele é santo, eu sou santo. Porque agora eu não ando mais segundo a minha vontade. Eu ando a vontade dEle. Eu ajo de acordo com a vontade dEle. Eu morri para as coisas do mundo. E eu vivi agora para Cristo. Amém, irmãos? Agora eu vivo para Deus, no amor de Deus, na graça de Deus, no favor de Deus, na bênção de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus, irmãos? Eu preguei só a primeira parte. Só falei a primeira comer. Deus é tremendo demais. Hebreus capítulo 9, versículo 15. Eu prometo que eu vou terminando às 10. Hebreus 9, 15. O Valdeci já está com o nome 3, Valdeci. Hebreus 9, 15. Diz assim.
Por esta razão, Cristo é mediador. Presta atenção, irmãos. Por esta razão, qual razão? Da nova aliança. Cristo é mediador. Mediador é quem? É quem faz uma ligação do homem com Deus. Então, quem que é mediador do homem pecador com Deus? Diga assim, Cristo. E ele está dizendo aqui, ó, por esta razão, Cristo é mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados, diga assim, quem é chamado, recebam a promessa da herança eterna, ou seja, a salvação. A herança eterna é a salvação. E observe, a herança eterna é a salvação. E a salvação é Cristo. Se eu tenho Cristo, eu tenho a salvação. E Ele é a minha garantia. Cristo é a minha garantia da salvação. Por quê? Porque Ele derramou o seu sangue na cruz e preparou a nova aliança. E fez uma aliança conosco. E Ele disse, eu vou para a casa do Pai e vou preparar-vos um lugar. Mas enviarei o meu Paráclito, aquele que viverá em vós. Viverá onde? O Espírito Santo vai viver em nós. Vai preparar. Agora observe. Então aqui como diz assim. Ele está dizendo aqui. O que são chamados recebem a promessa da herança eterna. Visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Veja bem, na primeira aliança, que foi a aliança com Moisés, diga Moisés, lei, essa primeira aliança, Cristo morreu, foi crucificado, Ele derramou seu sangue, para quê? Para poder nos fazer uma nova aliança. Então precisava Ele morrer, derramar o seu sangue, pagar a dívida, os escritos de condenação que estava ali, morrer, pagar a dívida, para que eu pudesse ser livre hoje. Então hoje, se você vir para Cristo hoje, alguém quiser aceitar Jesus hoje e falar assim, pastor, eu quero aceitar Jesus. Se você crer em Cristo, confessar Cristo e crer em Cristo, com a boca confessando e crer no coração, nesta aliança que foi feita, e dizer assim, agora eu vou andar com meu Senhor, agora eu entendo o Senhor, agora eu entendi, eu preciso estar com o Senhor, Ele está comigo e eu estou com Ele. O Senhor, o Espírito Santo vai entrar dentro de você, e Ele vai fazer morada em você. E isso tudo vai mudar, começa a mudar a sua vida. Agora, observe aqui o texto, que ele vai dizendo assim, e visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Então, as transgressões são o quê? A lei que não foi cometida, que não foi cumprida, quer dizer. Então, todos aqueles que quebraram a lei, se encheu de transgressão. Na nova aliança, quando você crê em Cristo, você tem Ele, e você não está mais na lei, mas está em Cristo, na graça. Quando você consegue entender isso, você começa a viver na graça e no favor de Deus, da nova aliança. Ah, pastor, mas abre comigo lá, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Deixa eu falar algo interessante para você. Projeta para mim, Wesley. Irmãos, presta bem atenção. Quantos creem na palavra de Deus aqui? Vocês creem na palavra de Deus, sim ou não? Amém. Observe essa palavra. 1 Timóteo, olha o que diz 1 Timóteo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Mas eu quero que você coloque lá
Espera um pouquinho, irmãos. É 1 Timóteo 2,5. Tá? Obrigado. Olha o que diz. Porque há um só Deus. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Você não vê falando? Mas é só um Deus. É só um Deus. Está dizendo? Há um só Deus. E um só mediador. Quem que é o mediador? Diga Cristo. Só tem um só mediador. Somente Cristo pode mediar entre o homem e Deus. Não tem outro mediador. Entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem. Quem entendeu agora? É a Bíblia do Senhor, irmãos. O que está escrito na minha Bíblia está escrito na Bíblia de todo mundo. Não é diferente. E nós precisamos entender, irmãos. Você sabe, eu tenho estudado muito sobre a mente. E eu tenho aprendido algo muito forte essa semana passada. E algo que eu quero compartilhar com os irmãos. Um estudo científico mostra que 99% das pessoas, elas andam no automático. 99%. As pessoas andam no automático. As pessoas não pensam. Ninguém pensa. Como assim, pastor? Isso é provado cientificamente, coisas que estavam os cientistas e alguns psicólogos, pessoas renomadas, que estudam a mente, há 2, 3 anos atrás já vinham falando sobre isso, mas agora há um estudo científico que provou, recentemente foi aprovado, né, e até escreveu-se um livro sobre esse assunto, e prova o quê? Que o nosso mindset, a nossa mentalidade, o nosso mindset, ele tem duas formas, tem duas mentes. Uma mente fixa, diga mente fixa, e uma mente em crescimento. Uma mente fixa é a mente que está ligada no automático. Você levanta, você acorda, você escova o dente, você sai, pega o carro, sai, vai no trabalho, você faz, você não sei o que lá, você faz, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, e você vai para casa e tal, cuida das crianças e tal, vai dormir, acorda outro dia cedo, e vai. A tua vida está no automático. Mente fixa. Uma mente progressiva, que é essa outra mente, é a mente que busca conhecimento. E ela não aceita permanecer como estava. Então, o que eu quero dizer para os irmãos, que nós precisamos buscar conhecimento. Você não pode ter uma mente fixa. Você precisa ter uma mente progressiva, uma mente que busca, que avança, que busca a melhorar, a se posicionar. Uma mente que expande o seu horizonte, que aumenta o seu mindset, que você começa a viver novas possibilidades. O problema que nós vemos dentro das igrejas hoje é que virou uma mente fixa, uma rotina. As pessoas vêm, escutam uma palavra, vão para casa e não muda nada. Elas não procuram estudar essa palavra. Ela não procura estudar o que foi ministrado. Por quê? A mente é uma mente fixa, ela não tem crescimento, ela não expande. E se não expande, não cresce. E se não cresce, está enfadada ao fracasso. Então, irmãos, nós precisamos aprender acerca da palavra e entender que o Senhor, Ele preparou a nova aliança, o Evangelho, para que ele pudesse estudar a palavra e viver essa palavra. Só há um mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, homem. Não há outro mediador. E é importante a gente entender isso.
Abre comigo Hebreus capítulo 8, versículos 6 e 7, já estou encerrando. Olha o que diz. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu, que ministério que é esse? A graça. A graça, ele diz, é superior ao deles. Superior ao quê? A lei de Moisés. Assim, como também a aliança da qual ele, Cristo, mediador, é superior à antiga, ou seja, a nova aliança, ela é superior ao Velho Testamento. É superior, está dizendo o texto. Quem está entendendo, diga glória a Deus, alguma coisa. Fala alguma coisa aí, irmão. Sendo, olha o texto, sendo baseada em promessas superiores. Pois, se aquela primeira aliança fosse perfeita, ou seja, se a primeira aliança que foi feita com Moisés, as leis, fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra, para a nova aliança de Cristo. Então eu chamo você a olhar para essa nova aliança, Novo Testamento, Cristo, estudar, aprender acerca dessa palavra. Graça. Deus te perdoou. Você sabe por que as pessoas sofrem? Você sabe por que as pessoas têm depressão? A depressão, ela é um resultado, diga assim, de condenação. Muitas pessoas tornam deprimidas e entram na depressão porque elas, pela perca de alguém, de um ente querido. Tem pessoas que entram em depressão pela perca de um animalzinho de estimação. Sim ou não, irmãos? Por um filho, a perda de um emprego que gostava tanto, de um relacionamento, um namoro que não deu certo, de uma faculdade que não conseguiu passar no vestibular, entra em depressão. Por quê? Porque vinha a condenação. Você não é capaz, você não consegue. A condenação vem na sua mente. E quem te condena? O diabo. Dia e noite, a Bíblia diz. Ele fica falando na tua mente, condenando, fica falando para você. Olha, né? Te falando para você que você não vai conseguir, que você não é uma boa esposa, um bom marido, um bom filho, você não consegue nada. Aí você vai entrando em depressão porque se sente acusado. Acusação. Procura lá o texto para mim, Apocalipse. Olha o que diz aqui. Não, Apocalipse capítulo 12, acho que é 12, 10. Apocalipse 12, 10. Ele diz: eu ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força do reino do nosso Deus. Esse texto, João, ele escreveu, e vai acontecer ainda, vai acontecer. Isso aqui é Apocalipse. Apocalipse quer dizer revelação. Isso vai acontecer no final, quando a volta de Cristo. Então ele está dizendo: eu ouvi uma grande voz no céu que dizia agora: é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos, quem é o acusador dos nossos irmãos? Satanás, é derrubado, o qual, diante do nosso Deus, os acusava de dia. Quem que nos acusa? Satanás. Entenderam agora, irmãos? Quem que te acusa? Então a depressão vem de quem? Do acusador. Quando você entende que tem alguém te acusando dia e noite, você vai entender que você precisa de quem? De um libertador chamado Cristo. Amém, irmãos? E só Ele pode tirar você desse lugar. Só Ele pode tirar você dessa acusação, desse sentimento. Sabe por quê? Porque Ele, olha lá,
é a força, é o reino do nosso Deus. Olha lá, ó, o poder do seu Cristo, é o poder de Cristo que vai tirar. E ele está dizendo o quê? O qual acusava os nossos irmãos. Acusava quem? A igreja. Então a igreja hoje, irmãos, está vivendo debaixo de acusação. O qual os acusava os nossos irmãos dia e noite acusando. Irmãos, não aceite acusação. As coisas que o diabo tem falado na sua mente. Eu sempre tenho ensinado isso aqui na igreja. Eu tenho falado para os irmãos. Cuidado. Monta guarda na porta da sua mente. Não deixe o inimigo falar na sua mente. Você é capaz. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Se não deu certo hoje, vai dar certo amanhã. E você levanta a cabeça e você vai para cima, que vai dar certo. As coisas vão acontecer na sua vida. Todas as coisas cooperam. Romanos capítulo 8, verso 28, diz lá, 27, diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E o texto diz o quê? Olha lá, ó. E são chamados segundo o seu. Então tem um propósito. Tem um propósito. Cooperam para o bem, mas são chamados para um propósito. Qual que é o propósito? Fazer a vontade dele. O propósito de Deus é que nós façamos aquilo que Ele quer, não o que nós queremos. Irmãos, seria muito esquisito, imagina só, Deus mandar eu e você para a terra, todos nós, e chegar aqui, você comer, beber, dormir, ter filho, casar, ficar velho e morrer, e você não fez nada. O que você fez? Eu não fiz nada. Eu fiz uma faculdade, eu fiz 3 filhos, foi uma luta para criar, não sei o que lá, fiquei velho, aí tive uma doença, aí morri, aí eu comprei um carrinho, tá bom. O que você fez? Não, eu tinha um propósito. Chegar lá em cima e falar: e o que você fez com o propósito que eu te dei? Que propósito? Que propósito é esse? Mas ninguém me falou do propósito. Agora vocês não podem dizer que não sabia, porque agora estão sabendo. A Bíblia diz isso. Agora, né, não pode dizer que não sabia, porque agora está todo mundo sabendo. Que todo mundo tem um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que estão segundo o seu, né? Que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, não deu certo. Não deu certo aquilo que você pensava. Tudo bem, não deu certo agora, mas eu não vou desistir. Daqui a pouco eu vou tentar de novo. Isso quer dizer o quê? Aquela coisa que não deu certo, foi ruim agora. Não recebe aquilo lá como uma acusação na sua mente. Está sendo ruim, está sendo negativo, mas recebe aquilo lá como bem. Entende? Até uma doença faz bem, sabia? Como assim, pastor? Quando você fica doente, você ora mais. É ou não é? Para Jesus curar. Não coopera para o bem? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você passa por uma dificuldade financeira, o que você faz? Você vai trabalhar mais, você vai orar mais. Fala: nossa, agora eu vou ter que trabalhar mais. Né? Acordar mais cedo, porque a gente só trabalha só meio-dia, né? Então, vamos trabalhar o dia inteiro. Dificuldade financeira, então tem que trabalhar mais, tem que se despertar, tem que fazer mais alguma coisa. Eu tenho que, entendeu? Tem que orar mais, porque eu estou passando por dificuldade financeira, eu vou ter mais relacionamento com Deus. Então, irmãos, Deus, Ele é o maior estrategista que existe. Quando Ele quer mudar você, quando Ele quer fazer algo para poder te aperfeiçoar, Ele vai fazer. Ele vai fazer. E não se sinta, você tem que se sentir amado, falar assim: nossa, quanto eu sou amado, porque Deus me ama demais. É isso que é a diferença quando você tem Cristo. Você se sente amado, você fala: nossa, todas as coisas, está ruim, diga assim, está ruim, mas está bom. Sabe aquela coisa, está ruim, mas está bom? É quando você está em Cristo. Está ruim, mas está bom, porque Ele está comigo. Eu confio nele, eu estou com Ele, as coisas vão acontecer. Hoje está ruim, mas amanhã eu tenho certeza que vai estar bom. Se eu perguntar aqui, quantos aqui já passou por dificuldade? Levanta a mão.
Todo mundo. Todo mundo, né, irmão? Tem gente que já levanta os 2 braços, os 2 pés. Não é? Porque é muita coisa. Glória a Deus. Sabe por que você está passando por isso, ou que você já passou? Porque você está sendo aperfeiçoado. Depois que você passa por uma grande luta, uma grande prova, aí você fala assim, lá na frente você já está na vitória, já está cantando, aí você lembra daquilo que você passou, você fala assim, cara, mano, passei por uma situação, agora, olha só, eu estou, né, como aquela situação me trouxe crescimento. É ou não é, irmãos? Nossa, me trouxe um crescimento, fiquei mais maduro, madura, hoje a minha vida é outra, hoje eu consigo fazer as coisas diferentes. Olha só. E quem que faz isso? Deus. Deus permite isso para trazer o teu crescimento, porque Ele quer o melhor para você. Posso ouvir um glória a Deus, irmãos? Vamos ficar em pé, em nome de Jesus, e vamos encerrar então. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. Canta aquele louvor que você cantou aquela hora. Amém? Aleluias. Irmãos, coloca a mão no seu ombro do seu irmão. Quero que você ore para ele ou para ela. Eu quero que você declare sobre a vida do teu irmão, que você profetize, que você declare. Aquilo que você quer para você, declare para o seu irmão. Amém? Presta bem atenção. Aquilo que você quer para você, você vai declarar para o teu irmão. Você vai falar, ó, Senhor, eu quero que ele enriquece, eu quero que ele seja abençoado, eu quero que ele rompa, eu quero que o Senhor abençoe tudo que ele fizer. Aonde ele põe as plantas dos pés, ele seja abençoado. Aonde ele põe as mãos, o Senhor prospera. Declara sobre ele, amém, irmãos? Combinado? Então vamos orar então, em nome de Jesus. Louvor. Enquanto nós louvamos ao Senhor, você declara. Declara. Eu abençoo a sua vida. Eu declaro sobre a sua vida a prosperidade. Declaro a bênção sobre a sua vida. Que você receba tudo aquilo que o Senhor prometeu. Que as promessas se cumpram na sua vida. Que a bênção do Senhor que enriquece, sem aflição, seja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Que você seja abençoado em tudo que fizer. Que o seu ministério cresça, rompa. Que você seja um homem abençoado. Que você seja enriquecido em tudo. Que as promessas se cumpram. Que a bênção de Deus venha. E venha abundantemente sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Declaro sobre a sua vida essa bênção. Declaro sobre a sua casa. Que a sua casa prospere. Que os seus filhos sejam abençoados. Livra da enfermidade. Eu declaro que você seja curado, liberto. Que você derrame a bênção sobre a sua vida. Que a bênção do Senhor que enriquece, sem aflição, seja com você. Que você seja abençoado em tudo que você fizer. Aonde você pôr as plantas dos seus pés, aonde você pôr as suas mãos, será próspero, será abençoado. Ei, Senhor, coloca, Senhor, papai, cada vez mais, papai. Ó Deus, traga, Senhor, papai, unidade, amor entre os irmãos. Eu profetizo amor, unidade, que as famílias sejam restauradas, que os irmãos sejam restaurados, que os filhos sejam restaurados, que o amor de Deus esteja sobre a sua casa, que a bênção do Senhor esteja sobre você, sobre os seus filhos, que você seja abençoado no trabalho onde você trabalha, que a bênção esteja, Senhor, sobre a sua casa, dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus, nós oramos e dá glória a Deus. Dá um abraço no seu irmão, na sua irmã. Abraça 2 ou 3 pessoas. Abraça 3 pessoas em volta de você. Sai do seu lugar. Abraça alguém. Dá um abraço. Abraça. Abraça 2 ou 3 pessoas. Oh, aleluia. O teu reino é sempre eterno. Firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora.
igreja te adora. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Teu reino